Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham aqui o canal Vargas Santos TV. Meu nome é Vargas Joaquim, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante, pessoal. Pessoal, hoje teve a entrevista coletiva do Alexandre Galo, né, o novo coordenador esportivo do time do Santos. Cara, eu vou ser bem honesto com você sobre aquilo que eu vi. Eu dei, evidentemente, que eu assisti na íntegra, né, não ao vivo, mas eu queria dar meu ponto de vista a respeito desse coordenador do Galo, especificamente, que passou 7 temporadas no time do Santos, já como jogador, né, tem experiência como gestor, né, esportivo, fez muito isso lá na seleção brasileira de base, coordenador de toda a seleção brasileira ali de base, né, no Atlético Mineiro, ficou por um ano lá. Então, a gente falar do currículo do Galo, cara, ele tem muita experiência. Pelo menos agora ele vai ter que colocar em prática, né? Porque o que paira sobre os corredores da Vila Belmiro, realmente, essa nuvem ali vai ter que dar uma clareada realmente. E ele, me parece que está imbuído de fazer isso dentro da equipe da Vila Belmiro. Mas assim, o que me chamou atenção, mas muita atenção, foi o posicionamento dele, primeiramente, sobre o Marcos Leonardo. Depois ele falou o que ele vai fazer especificamente, porque algum repórter perguntou qual era a verdadeira função dele ali, já que o Paulo Roberto Falcão, o antigo coordenador esportivo, nunca falou a respeito, e principalmente a respeito do Marcos Leonardo, né? Que acho que foi a pergunta que todo mundo estava esperando, nesse imbróglio todo que está acontecendo, e a gente vai falar a partir desse exato momento. Pessoal, vamos por partes, assim, ser bem objetivo. Achei a entrevista do Galo muito interessante, do aspecto de esclarecimento daquilo que ele vai fazer dentro do Santos, né? Primeiramente, na posição que o Santos está dentro da zona do rebaixamento. Isso é importante, né? A visão que um coordenador esportivo tem daquilo que ele vai tentar fazer. E ele já falou assim que o Santos não deveria estar nessa posição pelo time que tem. Outra pergunta que foi feita ali pelos repórteres. E o interessante também foi o posicionamento que ele deu a respeito do Marcos Leonardo. Ele falou, não, a respeito do posicionamento do Santos Futebol Clube, evidentemente que nós queremos que o Marcos Leonardo fique, né? A gente teve uma conversa com os agentes dele, com os empresários, né? E a gente vai estar conversando a respeito disso agora nas próximas horas, né? E a perspectiva é que ele realmente, ele deixou bem claro, ele falou perspectiva, ele não falou ansiedade, né? Ele corrigiu na hora e ficou bem legal aquilo que ele falou. Mas ele falou, a perspectiva é que tudo dê certo. Ele elogiou o jogador, falou que é um jogador promissor, que ele trabalhou dentro da seleção brasileira por 2 temporadas e meia, ele sabe muito bem o que se fala a respeito desse jogador lá dentro da equipe. Então eu acho que a única forma de persuasão que o Santos terá que utilizar para que o Marcos Leonardo fique, né? Uma vez que a gente está vendo o que a gente está ouvindo durante a semana totalmente o contrário, que ele é redutivo, que ele não quer ficar, que realmente ele quer sair, que aquilo que foi prometido para ele tem que ser cumprido. Mas eu sempre falei o seguinte, a gente tem que ver todos os lados. Isso não é fácil, pessoal, não é fácil. O Galo sabe como jogador o que o Marcos Leonardo está passando, ele sabe como dirigente, como as cabeças do dirigente também pensam a respeito. Então ele vai ter que ser muito persuasivo, vai ter que convencer por demais para que o Marcos Leonardo realmente continue na equipe do Santos. Essa semana, como foi perguntado, ele já está vetado, porque praticamente ele não treinou, né? E o Marcos Leonardo é uma pessoa que, mesmo, vamos pensar a hipótese dele realmente ir para a equipe do Roma, ele vai ter que estar na ponta dos cascos, ele não vai poder parar de treinar. Então tudo aquilo que foi falado a respeito dele, a respeito de uma reunião, das conversas que ele está tendo com os agentes dele, vai ser de total importância para ele voltar aos treinamentos. E o Santos utilizar ainda ele nesse resto de temporada, que ainda falta praticamente aí o segundo turno inteiro. Lembrando que o Santos tem uma partida importante nesse final de semana, pessoal, contra o time do Fortaleza, né? O Santos tem que se atentar a respeito disso. Outra coisa que eu achei interessante, que foi comentado a respeito, que foi o que um coordenador esportivo faz de fato e de verdade dentro de uma equipe, né? Ele falou assim que dá total liberdade e total confiança para o treinador
pensando único e exclusivamente na parte física, parte fisiológica, na parte mental dos atletas, para deixar eles de maneira, os dirigentes e o próprio técnico de maneira tranquila, para tomar as suas decisões. Falaram sim também a respeito de contratações, né? Que a gente está falando que os contratados, a janela se encerrou na semana passada, praticamente essa semana aí, e aqueles que ainda estão com contrato vigente poderiam ser contratados, né? Mas foi até o dia 2. Mas aí o que acontece? Agora o Santos tem outras oportunidades para contratar jogadores, mas que não estão com contrato, que vai até o dia 15. E o Galo levantou uma lebre, e que eu sempre falo também, sempre penso, a gente precisa tomar cuidado, precisa ver se o atleta tem condições de vir, e se assim tiver, ver há quanto tempo ele está parado, se o tempo que a gente vai tentar colocar ele para jogar realmente é um tempo hábil, porque às vezes o atleta precisa de um mês e meio, e aí quando ele entrar em forma, o campeonato praticamente já está finalizado. Precisa pensar dos dois lados, que eu achei interessante a resposta dele. Isso é verdade, pessoal. Se o Santos contratar, o Santos vai ter que ser muito persuasivo. Por que eu sempre estou falando essa palavra? Porque vai ter que ser certeiro. Como nesse momento o helicóptero está passando aqui, o Santos vai ter que ser certeiro nessa captação de jogadores que estão sem contratos aí para vir para a equipe do Santos. Primeiramente, o cara vai ter que estar apto, né? Porque não tem tempo apto, o cara teria que chegar praticamente já, colocar para treinar e jogar e ser utilizado. Não pode ser um jogador que custa muito, até pelo fato dele não estar bem fisicamente, né? Aí o Santos vai estar pagando um ativo, sendo que não pode utilizá-lo. Já tem várias situações como essa dentro da equipe da Vila Belmiro, e alguns já foram até emprestados, né? Isso o torcedor santista tem que entender. Então o cara que se vir para a equipe do Santos, o jogador especificamente falando, tem que estar nessas condições, tem que estar pelo menos apto a não estar muito tempo parado, né? Tem que estar treinando de alguma forma, mesmo sem contrato. Isso é difícil, hein? Isso é difícil, porque normalmente quando o cara fica sem contrato, fica naquela situação estranha, treinando em separado dentro de um ambiente. Muitas vezes, nem dentro da equipe, não está treinando em academia, ou de repente treinando sozinho, sem personal trainer. Precisa ver isso. E o torcedor santista tem que entender. Então, arrumar um jogador interessante, né, dentro, para trazer para a equipe da Vila Belmiro, um jogador que realmente está apto a jogar na equipe do Santos, né, e que se evita na contratação todas as coisas que eu falei anteriormente, a luta vai ser grande, pessoal, vai ser grande. Aliado ao fato disso daqui, né, contratar jogadores nessas condições, mas eu acho legal, pessoal, porque a entrada do Alexandre Galo, o coordenador esportivo do time do Santos, ele tem uma entrada muito grande na CBF, e talvez o Diego Aguirre, né, que também tem conhecimento mundial, pode dar algumas dicas. O Galo, o departamento de desempenho, a gente não sabe até onde pode funcionar, pode também trabalhar nessa questão para trazer algum jogador que de repente caiba nessas características, né, que eu acabei de falar para você, que seja um jogador que está em plena forma, um jogador que, se for chegar na equipe do Santos, evidentemente que vai estar sem contrato, mas que não precisa trabalhar muito ele fisicamente, né? Porque dependendo do jogador que tiver, às vezes o cara tá parado aí desde do começo do ano até recuperar o cara, mesmo que seja uma contratação legal, a perspectiva é que ele vai jogar bem só um ano que vem. O Santos está preparado para isso? Não. O negócio do Santos, como o Galo mesmo falou, é imediato. Ele não vai pensar muito nas outras coisas dentro da equipe do Santos, né? Ele vai se preocupar em realmente tirar o Santos dessa situação, né? Em perguntar a respeito do elenco, ele foi claro e falou sim, que não desrespeitando as outras coisas, mas o elenco do Santos é para estar numa outra situação. Não, pois a gente já sabia que o elenco do Santos anteriormente era mal treinado, que o time do Santos realmente não deveria estar nessa situação, mesmo estando com esses jogadores, né? O que o Santos paga perante alguns times que estão acima do time do Santos na tabela, né, a gente vê que realmente foi atitudes de treinamentos assim que não vieram a calhar dentro da equipe da Vila Belmiro. Então esse é um detalhe importante também. Agora, se você vê o profissionalismo do Galo, né, pessoal,
do jeito que ele fala, a postura, você vê, é lógico que ele vai ter que colocar em prática. Uma coisa é ele falar bonito, outra coisa ali, ele colocar uma postura, mas você percebe, né, do conhecimento que ele tem dos corredores. No final da entrevista coletiva, lá o funcionário, o colaborador mais antigo, que era da época dele lá, né, o que representa o colaborador mais antigo da equipe do Santos, foi lá, abraçou ele, pra você ver a moral que ainda tem ali dentro dos corredores da Vila Belmiro, né? Isso é legal. Conhece a equipe, né? Vai trabalhar com o Diego Aguirre, vai dar suporte para ele. O presidente André Zueda vai ficar sabendo de tudo, evidentemente, mas o Galo tá ali para segurar o rojão e tratar das coisas imediatas do time do Santos, que isso que é o mais importante, né, pessoal? Isso que é o mais importante, né? Não falou tanto de categoria de base, embora ele manja muito. Ele falou que vai ser específico no time, em tirar primeiramente o time dessa situação, e aí o torcedor santista tem que entender isso, mas as coisas, ele falou que já passou por momentos na equipe da Vila Belmiro que às vezes uma vitória faz que o time, da onde ele está, vai para cima de uma maneira abrupta, assim como ele foi contratado, porque ele já estava indo para Israel, né? Ele estava nos Estados Unidos, ele recebeu um telefone, em 48 horas já estava aqui, né? E já ontem foi seu primeiro dia, né? E hoje foi a entrevista coletiva dele. Olha, Galo, eu desejo boa sorte para você, que você realmente faça um ótimo trabalho na equipe do Santos, que toda a sua experiência de mais de 30 anos como jogador e também algumas vezes como gestor esportivo, e você sempre falou que você está preparado para isso. Em algumas entrevistas, inclusive, que eu vi a respeito da sua pessoa, você mostrou isso. Agora isso tem que ser colocado em prática dentro da equipe mais gloriosa do mundo, que é o Santos Futebol Clube. Tá bom, pessoal? Essa foi o meu modo de ver a entrevista coletiva do Galo e meu modo de ver o que poderá ou não acontecer na equipe da Vila Belmiro. A gente torce, evidentemente, para o Diego Aguirre, que a princípio, né, eu não sei se foi a melhor opção, mas a partir do momento que foi contratado, pessoal, a gente tem que torcer pro Diego Aguirre para que ele faça. Tem problemas, não vai jogar Lucas Lima, o Speed Mendonça, que pode ser totalmente substituído aí pelo pequenino Soteldo, não vai ter João Paulo, que vai Vladimir. Então, vamos ver o que o Diego Aguirre vai colocar como jogadores titular, a possibilidade aí do Nonato estrear, o Soteldo também, que eu acho que vai ser imprescindível, e o próprio Vladimir, que eu acho que não tem espero que ele esteja realmente numa boa noite, numa boa tarde, e a equipe do Santos nesse final de semana, mesmo jogando fora de casa, traz um resultado positivo, tá bom? Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau!